mas a meditação de maneira geral, ela serve para excesso de pensamentos. Então você consegue meditar e ter uma atenção plena aí em relação aos pensamentos. Então eu vou explicar a intenção do episódio. Hoje tem dois objetivos, né? A maioria dos episódios agora, eles têm duas estratégias base, digamos assim. Explicar os benefícios de regular os pensamentos, os malefícios, né, de ter os pensamentos desregulados de certa forma, e orientar com estratégias para que você possa lidar com os pensamentos. Então aqui eu tenho duas principais estratégias, né, que você consegue de certa forma ter um resultado com isso. E claro, o vídeo não substitui a ajuda profissional, que é quase sempre aí um dos últimos tópicos que eu falo no vídeo. Então vamos começar com a definição dos tipos de pensamentos que eu conheço, tá? Talvez tenha algum pensamento problema que não esteja aqui, tá tudo bem, tá? Não é nenhum problema, talvez ele realmente exista. E vamos começar pelos 4 tipos de pensamentos que eu coloco como problema. Remoer o passado. Então o que é remoer o passado? É um comportamento, né, como qualquer outro. Por exemplo, fumar um cigarro é um comportamento, algo está acontecendo, é tangível, é visível, porque a pessoa está fazendo alguma coisa. Mas a pessoa estar deitada num quarto escuro e remoendo o passado também é um comportamento. E esse comportamento de remoer o passado, ele tem todo um contexto, ele tem algo que aconteceu antes, algo que acontece depois, toda uma intensidade. Então assim, é muito importante ficarmos atentos a esses comportamentos. E a gente remoe o passado de certa forma com pensamentos, podia ter sido diferente, ou sofrendo pelo que já aconteceu. E não é necessário, tá, gente? Não é necessário. A intenção é que você consiga resolver, de fato, né? Consiga viver de maneira saudável sem que isso interfira negativamente na sua vida. Então, remoer o passado é um deles. Sofrer por antecedência. Então, algo vai acontecer em algum momento e você sofre por antecedência em relação a isso. Não tem vídeo próprio no canal ainda sobre sofrer por antecedência, mas eu vi um material muito interessante e quem sabe no futuro eu faça aí um vídeo baseado nesse material que eu vi de um professor meu. Então assim, sofrer por antecedência é algo que tem alguma coisa importante que vai acontecer, que você pode ser punido de alguma forma. Por exemplo, você pode ser punido com... tem uma prova que vai acontecer, você pode ser punido com a reprovação. E é muito importante para você passar. Então, é uma forma de punição. Tá? É uma forma de punição. Tem algo acontecendo. E você não quer não quer ir mal nisso. Né? Tem uma certa consequência possível. Às vezes a consequência é o medo de ser julgado em uma apresentação, por exemplo. Medo de sofrer vexame, vaias. É um medo possível, né? Você naturalmente não quer ser odiado aí pelos seus colegas. Então assim, também é um sofrimento por antecedência. E tem alguma coisa importante que está acontecendo e exige uma certa preparação. Porque você tem ansiedade em relação a algo que é importante. Você se sente inseguro porque você não se sente preparado. Aí, muitas vezes, a solução é até se preparar, só que não com um gasto energético exagerado. Então, estudar 10 horas para uma provinha na escola não vale a pena. Às vezes, compensa estudar 2, 3 horas e o resto do tempo investir em outros estudos que vão te ajudar mais no futuro, tá? Então, assim... a gente tem que ver a questão do gasto energético, até porque se você se sentisse seguro com o que acontece no futuro, com o que irá acontecer, você não ia dar bola, você não ia sofrer por isso. Tá? Então
esse ponto de sofrer por antecedência é bem importante. Você precisa se sentir seguro e ter uma certa preparação para isso, que ela não deve ser exagerada. E resolvendo esses pontos naturalmente, né, se preparando um pouco e reduzindo o peso da tarefa, né, talvez com o auxílio de psicoterapia, você consiga resolver os problemas. Então, essa é a minha sugestão em relação a esses pontos citados. São extremamente relevantes aí, né? Questão do sofrimento por antecedência. Tem pensamentos negativos independente do tempo, então a gente não está falando de passado nem futuro, a gente está falando de pensamentos ruins que tem na cabeça. Às vezes eles são no momento presente, né? São pensamentos ruins, assim, de pensar coisas ruins mesmo. E tem, além de pensamentos negativos, tem pensamentos intrusivos, que é um pouco diferente, tá, gente? O que é pensamentos intrusivos? Por exemplo, ele é desconectado com a realidade. Você não é agressivo, não é, digamos, nem homicida, nem suicida, né? Nem uma pessoa que tem ideação suicida forte, e você tá andando e de repente você vê uma faca e você pensa, nossa, se eu colocasse essa faca no meu pescoço, no pescoço de outra pessoa. E, tipo assim, você não tá com uma ideação suicida, simplesmente aquele pensamento que apareceu. Ou de repente vem o pensamento, meu Deus, e se eu socasse a cara dessa pessoa? E, tipo, você nem tá com raiva dela, né? Você nem tá com raiva dela, você só imagina a situação. Ou como um caso comum aqui na cidade, que aconteceu já algumas vezes, de um indivíduo, ele tem problema de saúde mental e acaba que ele tem problema de alcoolismo em virtude disso, enfim, tem vários pontos aí, e ele acaba abaixando as calças em determinados contextos para determinadas pessoas. Ultimamente eu não vi mais isso acontecer, mas no passado tinham vários relatos dessa atitude. Então, às vezes você pode estar passando, meu Deus, tem uma câmera aqui, se eu abaixasse minhas calças? É possível, possível. Eu não estou nem dizendo que você é uma pessoa de má índole. E outro fator extremamente importante sobre teus pensamentos, você precisa entender que, acima de tudo, você não é o que você pensa, tá? Pessoas puras têm pensamentos impuros, pessoas limpas têm pensamentos sujos, pessoas organizadas têm pensamentos desorganizados, pessoas precisas têm pensamentos extremamente imprecisos. Então, assim, você não é seus pensamentos, você é mais perto daquilo que você faz. Por exemplo, eu tenho a vontade de socar a cara de alguém, tenho vontade de matar alguém. É normal, né? A gente tem a raiva aí, uma expressão da raiva. Eu diria que até é comum ter esse tipo de vontade. E legalmente falando, vamos falar de um ponto de vista mais radical, para ficar claro aqui. Se eu tô com vontade de matar você, legalmente falando, tá? Eu posso ser preso tendo apenas vontade? Não. A prisão ela vai para algo em torno da ameaça de morte. Então, a partir do momento que eu ameaçar ou que eu começar a agir em direção a te matar, eu definitivamente posso, inclusive devo ser preso. Mas apenas no momento que eu penso nisso, eu não sou considerado um criminoso. Então, da mesma forma que eu não sou considerado um criminoso por pensar em um crime, mesmo que eu detalhe, que minha cabeça venha com pensamentos aí bem avançados desse ponto, eu não sou considerado criminoso, tá? E esses são os tipos de pensamentos. Então você não é seus pensamentos. E agora eu vou começar a explicar as técnicas que eu recomendo, né, os pontos essenciais que eu recomendo para rever de certa maneira isso, porque se eu pensar em fazer um crime, eu não sou considerado um criminoso, não por pensar, tá? Tem pensamentos horríveis, tá? Tem pensamentos que conseguem deixar a gente realmente muito mal, mas o simples fato de eu pensar em fazer um crime não me torna criminoso, tá? Isso tem que ficar muito claro. Então, assim, o primeiro ponto que eu tenho em relação a excesso de pensamentos, a primeira técnica, a primeira, na verdade, é a meditação, como eu citei.
mas as duas técnicas ali se intercalam. Então, qual é a sugestão que eu tenho em relação a isso? Pegue uma caneta e um papel, pegue as notas do celular, pegue aí alguma forma de anotar, tá? E o que as pessoas tentam fazer com os pensamentos? Elas tentam esquecer, elas tentam mudar o foco, elas tentam outras estratégias, assim, elas tentam sempre fugir, evitar pensar, sempre fazer alguma coisa mais assim de ignorar. E a minha visão, ela é mais do tipo aceitar que os pensamentos estão ali e entender que são apenas pensamentos, tá? O pensamento, ele é apenas uma linguagem que tem na nossa cabeça e pronto, não é nada além disso, tá, gente? Então, eu preciso que isso fique bem claro. Então, pegue a sua forma de anotação e anote. Anote aí todos os pensamentos negativos que você está tendo. Coloca lá, né, por exemplo, mulheres, né? Eu tive muito atendimento com mulheres aí na minha atuação no SUS e é comum, né, que elas pensam, eu sou feia, eu sou gorda, eu não vou conseguir, isso não é pra mim, né? São pensamentos comuns aí de mulheres. Então, se você tiver esses pensamentos, inclusive os escreva, tá? E leia eles 4, 5 vezes no dia. Não tenha pena, leia. No começo vai ser mais difícil, depois você lê e essas palavras elas vão perder o sentido, porque elas são apenas palavras, mas você vai inundar tanto a tua cabeça que elas vão perder o sentido. Ela não vai ter aquele sentido tão forte. Então essa é a ideia. E associado a isso, então, é muito recomendado você fazer práticas de meditação. Por exemplo, eu orientei uma meditação aqui no começo que serve, a respiração consciente é ótima para isso, exercícios de atenção plena, em que você está imaginando algo, que você precisa se prender imaginando algo e vem pensamentos. Aí você pensamento, tudo bem, você tá aqui, eu te aceito, eu amo do jeito que você é e agora eu volto para cá. Né? Você vai pro pensamento, volta pro exercício, vai pro pensamento, volta pro exercício. E esse treino do que a gente chama de meta-atenção, que é a atenção de perceber e estar atento, a atenção da atenção, é uma habilidade muito útil aí. Por exemplo, eu estou atento aqui gravando o vídeo, de repente eu percebo que minha atenção se distrai e eu estou aqui mexendo no meu outro celular, eu estou aqui mexendo. Opa, peraí, mas era pra mim gravar um vídeo? Então, por que eu tô mexendo no celular? Minha atenção tá bem trabalhada. Então a minha meta-atenção, ela percebeu esse fator de que eu me distraí com facilidade e automaticamente eu voltei o foco. A minha atenção tá bem trabalhada. E geralmente eu percebo isso. Às vezes eu até opto, né? Vou me permitir uns minutinhos aqui, depois eu volto. Ou às vezes eu simplesmente falo, não, isso aqui não é para fazer agora eu tenho que terminar outras coisas, depois eu volto com essas questões. Então, isso é meta-atenção, tá? É uma habilidade treinada aí com a meditação e ela ajuda muito nos pensamentos, tá? Ela ajuda demais, assim, porque você percebe que os pensamentos estão interferindo e você deixa eles ir embora. Você não força eles a ficar e nem expulsa eles. Você não alimenta eles, né? De nenhuma forma. Então essa questão aí da meditação junto com escrever.